Começamos agora a nossa gravação. Como esse vídeo vai para o YouTube, curta, compartilha, comente, não deixe de comentar, faça perguntas, se inscreva no canal, dê o seu like, faça tudo aquilo que todo youtuber pede para que você faça nos seus vídeos. Eu não tenho muito trejeito para isso, mas Deus vai dando capacitação depois. Então, vamos começar a nossa aula, né? Já é a segunda parte da primeira aula que fazia parte do módulo 2, né? Na aula passada a gente falou sobre as revelações, desculpa, sobre as revelações de Deus, e agora a gente vai comentar um pouco sobre a questão da revelação da presença de Deus através dos dons do homem, né? Para quem não entende muito bem essa questão dos dons do homem, a gente vai partilhar um pouco sobre a questão das faculdades filosóficas do homem e as faculdades espirituais do homem, né? Então, a gente vai analisar o contexto de dons dos homens a partir dessas perspectivas. Então, os objetivos da aula dessa que a gente está dando agora vai ser explorar os dons mentais e espirituais concedidos por Deus ao homem e suas implicações teológicas, analisar as vertentes racionalistas e as formas de uso apropriado da razão, estudar as vertentes filosóficas espirituais e relacioná-las com os ensinamentos bíblicos e refletir sobre a revelação da verdade pelo Espírito Santo. Começando a nossa aula, hoje a gente vai deixar as perguntas mais para o final. É uma aula que já não tem muita extensão de conteúdo, então a gente vai conseguir focar mais no debate logo após as explicações, porque não são explicações muito extensas, né? A gente vai comentar basicamente sobre cada diapositivo aqui na apresentação. Logo após a gente já termina e faz as devidas perguntas, né, para comentar mais sobre o assunto, debater e tentar agregar um pouco mais de conhecimento através do debate. Então, a gente vai começar falando sobre a parte 1, né, dessa aula, que é falando sobre os dons mentais do homem, né? Então, a gente vai estudar sobre a questão do contexto filosófico e as vertentes racionalistas. Aqui a gente vai falar sobre o ateísmo, né? Dentro do ateísmo, a definição mais básica que você pode ter sobre o ateísmo é a negação da existência de Deus, né? O prefixo a significa que está negando alguma coisa, e quando se fala teísmo, né, obviamente está falando sobre um conhecimento divino. Então, ateísmo, a resposta principal do que significa é negação da existência de Deus. As origens do ateísmo, eles têm raízes com relação à filosofia grega, com alguns filósofos, que a gente vai abordar cada um deles rapidinho, que seria Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Empédocles, Heráclito, Leucipo e Demócrito, né, que buscaram explicar, né, o universo de maneira natural, né, e deram origem à vertente do naturalismo dentro do ateísmo. Inclusive, justamente esse tipo de vertente que um dos maiores ateístas da atualidade, que é o Richard Dawkins, ele se fundamenta, né, porque ele é um naturalista. Então, nós vamos estudar um pouco sobre de onde nasceu essa vertente naturalista para entender como foi que surgiu o ateísmo nos seus fundamentos mais básicos, né? Falando sobre o primeiro filósofo, esse é Tales de Mileto, que, segundo os registros históricos, viveu entre 624 e 546 a.C., foi um dos primeiros filósofos pré-socráticos que buscou explicações racionais para o mundo, atribuindo sua origem a um princípio material, a água, em vez de causas divinas. Essa abordagem naturalista foi precursora de ideias que, séculos depois, sustentariam fundamentos para os pensamentos ateístas ao desvincular fenômenos naturais de intervenções divinas. O próximo filósofo era Anaximandro de Mileto, e por acaso boa parte desses filósofos vão vir da cidade de Mileto, na Grécia, propôs que o apeiron,
Não sei bem se é assim que se fala, tá? Ninguém aqui fala grego, eu também, infelizmente, não falo grego, mas vou assumir que o nome dessa palavra, né, a forma de falar, seja apeiron, né, o ilimitado. Voltando aqui um pouco, ele viveu entre 610 e 546 a.C., propôs que o apeiron, o ilimitado, era o princípio fundamental do universo, em vez de entidades divinas. Ele explicou a origem da ordem do cosmos por processos naturais, como a separação de opostos, sem apelar a mitos religiosos. Sua visão racionalista abriu caminho para questionar a necessidade de deuses na explicação do mundo, influenciando o pensamento ateísta. O outro filósofo que teve muita contribuição para os fundamentos do ateísmo foi Anaxímenes. Anaxímenes de Mileto, que viveu entre 585 a 528 a.C., identificou o ar como o princípio fundamental de tudo, explicando transformações naturais por processos como condensação e rarefação, sem recorrer a causas divinas. Sua abordagem materialista deu continuidade à tradição racionalista dos pré-socráticos, desafiando explicações míticas e contribuindo indiretamente para a base do pensamento ateísta. Passando para o próximo, eu sei que é muita coisa, tá? Mas como a explicação deles é pequena, depois a gente vai abordar um contexto geral mais panorâmico. Agora o próximo seria o Empédocles, né? Empédocles de Agrigento viveu entre 495 a 535 a.C., propôs que tudo no universo resulta da combinação dos 4 elementos: terra, água, ar e fogo, movidos por forças naturais, amor e ódio. Ao eliminar a intervenção direta de deuses na formação e transformação do mundo, ele avançou ideias naturalistas, contribuindo para reflexões que mais tarde sustentariam as bases para o pensamento ateísta. Heráclito de Éfeso, que viveu entre 535 a 475 a.C., explicou a realidade como um fluxo constante, regido pelo Logos, razão universal, e não por caprichos divinos. Ele enfatizou leis naturais e mudanças contínuas, desafiando explicações mitológicas. Sua visão racionalista do cosmos, centrada na ordem inerente e não em deuses, influenciou as ideias que questionam o papel divino, contribuindo indiretamente ao pensamento ateísta. Leucipo de Mileto, fundador do atomismo, afirmou que tudo é composto por átomos e vazio, regidos por leis naturais, sem necessidade de intervenção divina, ao oferecer uma explicação mecanicista para a formação do universo, rejeitou causas naturais. Essa visão materialista foi o marco do pensamento filosófico e contribuiu para bases racionais do ateísmo. E por último, nosso último filósofo que deu a sua contribuição para os fundamentos do ateísmo foi Demócrito de Abdera, que viveu entre 460 e 370 a.C., foi discípulo de Leucipo, desenvolveu o atomismo explicando o universo como resultado da interação de átomos e vazios sem intervenção divina. Ele rejeitou explicações sobrenaturais e viu o caso como parte de ordem natural. Sua filosofia materialista e mecanicista desafiou crenças religiosas, influenciando correntes de pensamento ateísta e científico. Para que vocês percebam uma coisa engraçada, de todos esses filósofos que a gente discorreu aqui rapidamente, todos eles tinham uma coisa em comum. Eles praticamente observavam que a complexidade da criação, ela necessitava de uma ordem natural, e eles não acreditavam que existia uma intervenção divina a partir da visão do mundo, aquilo que a gente já comentou na aula passada, que foi sobre a revelação de Deus na natureza, né? Tudo aquilo que você enxerga ao seu redor e vê a complexidade daquilo que foi criado, nós interpretamos que existe sim um design inteligente, né, por trás de toda a criação. No entanto, o ateísmo ele se fundamentou justamente em questões naturalistas para mostrar que o universo tem o seu jeito, né, de agir, e assim demonstrando que acreditam mais no acaso do que propriamente na mão de alguém que esteve a criar, né, tudo aquilo que nós vemos hoje. Eles se apoderaram, né, de uma interação filosófica
que mostrava que tudo aquilo que eles enxergavam ao seu redor tinha algum tipo de movimentação ou algum tipo de organização, mas de forma alguma eles atribuíram isso a um movimento sobrenatural da coisa, e sim a um movimento natural, falando sobre a questão do movimento dos elementos, a questão dos átomos, a questão da organização através do raciocínio supremo, né, a inteligência suprema, ou algo que fosse declarado superior ao racionalismo humano, e assim dissessem, né, ou acreditassem que o que estava criado estava fora de cogitação de ter sido feito por um ser divino, e sim foi causado naturalmente por advento de uma organização do Logos, ou do Apeiron, ou da inteligência maior, enfim. Tudo aquilo que descartava o sobrenatural a partir da visão divina da coisa, né? Passando para o próximo, a gente vai falar sobre a vertente do panteísmo, né? O panteísmo, eu vou ter duas correntes de pensamento que vai poder analisar bem essa questão, que vai ser nas origens, né, do pensamento panteísta. O Dé tem uma pergunta. Quer fazer uma pergunta, Dé? Não, não pergunta não, Eloy, é só uma informação. É porque alguns colegas meus que estão participando do grupo não estão Ah, conseguindo entrar. peraí, deixa eu O link ver se está eu para eles. deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o link. Tem a opção de entrar pelo código, é só adicionar o código em vez do link. Pronto, é isso. Porque eu não estou achando aqui onde é que eu vou pegar o código de novo. O código fica do lado onde está a hora. Pelo menos é o que aparece para mim. Pronto, mas aqui eu não consigo selecionar o texto e colocar no grupo, né? Eu vou colocar então. Ok. Já que a Gleice quer dizer, a Gleice manda para mim, né? Porque não tem interação com o grupo, só quem pode mandar mensagem no grupo sou eu. Então ela vai mandar para mim e eu mando de volta para o grupo, né? Mas não se preocupe, eles também vão conseguir pegar a aula bem, né? Depois de verem o vídeo, né? Mas, querendo ou não, eles gostam de participar, eu não posso deixar de fazer esse esforço por eles. Ora bem, então, continuando, né? Falando sobre a questão do panteísmo, existem duas vertentes filosóficas que a gente vai conseguir. Ok, aqui já mandou para mim aqui uma mensagem. Pronto, eu já mandei aqui o código do grupo, né, o código da sala para o grupo. Então é só eles entrarem pelo Meet e colocar o código da sala que eles vão conseguir chegar a essa sala aqui. Puder mandar para eles depois, eu acho que eles já vão conseguir entrar na sala. Ora bem, então, continuando. Para falar sobre panteísmo, a gente vai ter duas vertentes filosóficas para estudar. A primeira delas vai ser com o nascimento do pensamento panteísta, que vai ser com Anaxágoras, e também com os estoicos, que eram um grupo de filósofos que se declaravam estoicistas, e eles tinham uma corrente de pensamento que tinha muito a ver com os fundamentos panteístas que nós conhecemos hoje, né? Basicamente, o que eles queriam era falar sobre a harmonia universal e a ideia de que uma força presente em toda a natureza. E dando como definição, panteísmo é quando você acredita que Deus é tudo e ele está em tudo, ou ele é tudo, né? Passando para o nosso próximo slide. Anaxágoras foi um filósofo que viveu entre 500 e 428 a.C. Foi um filósofo pré-socrático que introduziu a ideia de nous, mente e intelecto, como
princípio organizador do cosmos. Ele argumentava que tudo é composto por partículas infinitamente divisíveis, homeomérias, e que o nous as organizava. Sua visão de uma inteligência universal influenciou as bases do panteísmo ao sugerir uma unidade cósmica racional. Não consigo. Poxa. Falando agora sobre os estoicos. Os estoicos foram um grupo de filósofos da Grécia Antiga que defendiam que o universo é governado por uma razão divina, o Logos, que permeia e organiza tudo. Para eles, o Logos é uma força imutável e racional, presente em todas as coisas. Essa visão de uma inteligência universal e imanente ao cosmos contribuiu para o desenvolvimento dos conceitos do panteísmo, onde Deus e o mundo são inseparáveis. A gente nota que a questão do panteísmo ela é um pouco mais, como é que diz? Ela não é bem contra, né, a relação da existência do sobrenatural, da existência de uma intervenção divina na criação, mas acredito que existe uma inteligência ou algo que é quase transcendente que não pode ser compreendido. Os históricos, eles tanto falavam que era o logos, né? E nós sabemos que a tradução para a palavra logos é justamente palavra, né? O verbo, né? Como está escrito na nossa Bíblia, na sua versão em grego. A gente nota que quando João fala que Jesus era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, ele usa justamente essa palavra logos, né? Mas não exatamente é isso que eles querem falar. Mas eles acreditavam que o verbo, né, ditava tudo e ele organizava tudo ao nosso redor e mantinha tudo em coerência. Da mesma forma, o Anaxágoras, ele falava disso com relação ao que ele acreditava ser, né, a mente e intelecto nus, né, e mostrando que esse nus, ele governava a interação da matéria, fazendo com que todas essas partículas infinitamente divisíveis fossem constituídas de alguma maneira, e assim eles conseguiam notar tudo que estava ao seu redor. Meio que dando uma interpretação filosófico-religiosa para a explicação do atomicismo, né, do nosso filósofo anterior, que a gente comentou posteriormente. E aqui a gente vai falar sobre o teísmo, né? Só que essa parte do teísmo a gente vai falar bem sobre o surgimento do deísmo. Existe o teísmo e existe o deísmo. São diferenças um pouquinho só discrepantes, mas que tem uma diferença de pensamento muito grande. Mas falando sobre essa questão do teísmo, a gente vai falar sobre a vertente que ia contra o teísmo, que era o deísmo, que surgiu na Inglaterra e na Alemanha, no século XVIII, que baseava-se na razão e afastava a intervenção divina direta. Era a crença de um Deus criador e sustentador, mas o que eles criam como Deus criador e sustentador era a partir de uma visão em que Deus havia criado o mundo, mas não interagia mais com o mundo, ou seja, ele simplesmente deixou que o mundo seguisse o seu caminho, seguisse o seu fluxo. Então, tudo aquilo que a gente está vivendo hoje já não tinha mais nenhuma intervenção divina ou nenhuma intervenção de Deus, o Criador, a partir dessa nova criação. Ele simplesmente nos fez e foi embora. E era isso que tinha a ver com o deísmo. Falando um pouco mais sobre o deísmo inglês e alemão, o deísmo inglês e alemão do século XVIII foi uma corrente filosófica que enfatizou a razão e a observação da natureza como formas de entender Deus, rejeitando a revelação religiosa e os dogmas. No Reino Unido, destacaram-se pensadores como John Locke e Thomas Paine. Na Alemanha, nomes como Immanuel Kant buscaram conciliar fé e razão. Mas é exatamente aquilo que eu estava dizendo. O deísmo, ele tem essa forma de enxergar a Deus como criador de todas as coisas, mas não como aquele que interage com a sua criação. Para eles, o que eles veem é que Deus formou todas as coisas, deu esse universo, e simplesmente foi para o canto dele e deixou que a gente cuidasse.
Ok. Houve aqui um pequeno equívoco, né? Apertei aqui um botão sem querer e acabei saindo da aula. Mas já consegui retornar, pelo menos. Ah, voltando aqui, né? Compartilhando aqui a tela. Ok. Então, comentando mais especificamente sobre a questão, essa questão de deísmo em inglês e alemão do século XVIII, ele tinha essa interpretação da existência de Deus apenas como criador de todas as coisas, mas não aquele que interagia com o homem, né? Que criou todas as coisas e simplesmente foi embora. Nos deixou a nosso próprio governo, né, por assim dizer. Desculpa, gente, é que eu estava aqui respondendo uma pessoa aqui. Mas, enfim, né, continuando aqui para frente, né, agora a gente vai falar sobre a questão dos 4 usos apropriados da razão, como a gente falou, né, sobre a questão das interpretações mundanas com relação com relação à razão e ao entendimento, né, daquilo que nós interpretamos como verdade, porque antes que eu pudesse falar para vocês sobre essa questão de entender, né, a nossa verdade, entender o nosso conceito teológico da coisa, eu tinha que falar para vocês um pouco sobre os fundamentos de como funciona, né, o raciocínio dos homens lá fora, né, porque o racionalismo, quando surgiu e levou essas vertentes filosóficas a um nível em que eles estão permeados dentro das nossas escolas, dentro dos nossos conteúdos, dos livros e tudo mais, tudo isso tinha que ser destrinchado, nem que fosse por um bocadinho só, para que a gente entendesse como a gente poderia interpretar cada situação que surgisse a partir dessas vertentes filosóficas para entender um bocadinho melhor como a gente podia tratar, né, cada pergunta ou cada assunto que fosse surgindo com o passar do tempo. Também tem outra pessoa que não está conseguindo entrar. Peraí. Eu acabei abrindo uma outra sala sem necessidade e acabei jogando lá no grupo. E quem foi entrar naquela dali acabou perdendo. Mas depois a gente consegue resgatar tudo pelo YouTube. Pronto. Agora sim, falando sobre a questão do uso apropriado da razão, a gente vai falar sobre 4 principais formas de utilizar os dons mentais do homem com relação à razão. O primeiro é conhecendo a verdade, né? A razão é a ferramenta para compreender verdades universais e divinas. Exemplo, a ordem lógica da criação, como diz lá em Salmos 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento demonstra a habilidade das suas mãos. O próximo que a gente vai comentar é julgar a credibilidade. A razão avalia se algo é confiável. Exemplo, a confiabilidade das escrituras. A confiabilidade das escrituras bíblicas é sustentada por evidências históricas, arqueológicas e manuscritos antigos que comprovam sua consistência ao longo do tempo. Além disso, a preservação das tradições e o impacto transformador da Bíblia são sinais de sua autenticidade. Isso a gente já falou na aula anterior, sobre a questão da revelação de Deus nas Escrituras, né, analisando os contextos das profecias e das revelações dele dentro da parte histórica, né, da Bíblia, mostrando que ele estava por trás de toda a interatividade, né, dos governos e levando ao que nós temos hoje,
na nossa sociedade. A próxima é julgar as evidências, né, discernir o que é verdadeiro ou falso com base em provas, né. O julgamento de evidências com o uso da razão, à luz das verdades bíblicas, envolve examinar fatos históricos, milagres e profecias à luz da lógica e da coerência interna da Escritura. O cumprimento de profecias e a autenticidade de milagres, como os de Jesus, podem ser analisados racionalmente, confirmando a confiabilidade bíblica. Para alguns ateus, como Lee Strobel, por exemplo, né, Lee Strobel ele nem é mais ateu, mas quando ele tentou, né, desvendar a Bíblia para saber se ela era mentira ou não, ele acabou se convertendo ao Evangelho porque viu que não tinha como duvidar, né, das verdades por trás do que estava escrito na Bíblia, porque ele procurou evidências históricas, achou evidências arqueológicas, achou evidências de, enfim, relatos de pessoas que deixaram isso por escrito para a posteridade e notaram que existia, sim, uma coerência naquilo que estava escrito na palavra de Deus, de acordo com materiais históricos e arqueológicos que ajudaram todos nós a entendermos um pouco melhor sobre a verdade que nós temos em nossas mãos, que é a Bíblia Sagrada. E por isso que o uso apropriado da razão que nós temos hoje também nos ajuda a julgar as evidências. O 4 é organizar os fatos. A razão sistematiza o conhecimento teológico. Exemplo, as doutrinas bem organizadas fortalecem a fé. Na Bíblia está escrito que nós devemos ter capacitação para conseguir defender a nossa fé de maneira que, se qualquer pessoa pedir, né, uma razão para a nossa fé, a gente consiga suprir essa necessidade. Se eu não me engano, isso está em 1 Pedro, mas eu não vou lembrar aqui agora o versículo e o capítulo, porque eu não estou bem lembrado qual é esse. Eu sei que está no livro de 1 Pedro, né, na epístola de 1 Pedro. Mas o meu pai está aqui, se eu tiver errado também nisso, eu preciso ser corrigido, porque da outra vez eu cometi algumas gafes. Né? Mas para comentar sobre isso, é justamente, né, para falar sobre esse slide que a gente está vendo agora. Quando a gente tem, né, os conhecimentos bem organizados, ou a doutrina bem coerente, né, no nosso conhecimento teológico, nós temos razão suficiente para conseguir defender a nossa fé e conseguir também manter uma boa defesa da nossa interpretação, da nossa, enfim, do nosso conhecimento teológico, enfim, é a forma da gente conseguir se destacar nessa defesa. Continuando, a gente vai falar sobre os dons espirituais do homem. Né? Existem algumas vertentes filosóficas espirituais que eu acabei descobrindo por esses dias, que nos ajudam a interpretar até um pouco melhor sobre como algumas congregações começam a falar sobre a interatividade do homem com o Criador, né? Com Deus ou com o Espírito Santo. E algumas delas, como essa do pietismo, que enfatiza, né, a devoção emocional extrema, por vezes separada da razão. O principal problema dessa vertente filosófica espiritual é porque pode levar ao misticismo, né? E existem algumas igrejas que tratam a nossa fé ou tratam a verdade do evangelho de uma forma muito comprometida em manter, né, essa forma emocional de se relacionar com Deus. Isso nós vemos até em algumas vertentes católicas mais extremas, porque existem alguns pensamentos filosóficos, mesmo dentro da Igreja Católica, que tem uma forma de se relacionar com Deus de maneiras muito esquisitas, que nem mesmo a Igreja Católica Romana tem esse costume. Por exemplo, existem sacerdotes que
fazem o voto de silêncio e não podem falar dentro do mosteiro, né? E eles fazem esse voto de silêncio o tempo todo e o mosteiro é praticamente silencioso, porque eles acham que a forma de se relacionar com Deus é não utilizando uma língua torpe, né? E eles acham que tudo aquilo que eles falam é aquilo que vai contaminá-los, né? De acordo com o que está escrito, quando Jesus fala que o que contamina o homem é aquilo que sai dele, não o que entra, né? Quando perguntam a Jesus sobre a questão dos discípulos não lavarem as mãos. Mas isso a gente pode interpretar como uma vertente pietista, né? Que ela analisa certos parâmetros de análise bíblica com relação a movimentos mais emotivos, né? Do homem com o Criador, ou o homem com o Espírito Santo, para que ele se relacione com ele só de maneira emocional. E isso não tem nenhum tipo de defesa bíblica coerente que nos diga que nós só podemos nos relacionar com o sobrenatural a partir de comportamentos completamente emocionais. Por isso que leva ao misticismo, justamente porque nós acreditamos que certos comportamentos ou certos instrumentos nos levarão a algum tipo de relacionamento com Deus de forma mais relevante. A outra seria o quakerismo, né, que é a dependência exagerada das revelações interiores individuais. Problema, falta de base sólida nas escrituras, isso é óbvio, porque nós não dependemos diretamente da revelação interior, né, do Espírito Santo. A gente não espera que o Espírito Santo ele tenha que nos convencer de maneira categórica, utilizando a fala, por exemplo, para que nós entendamos, né, o Evangelho. Nós entendemos que o Espírito Santo ele nos capacita a perceber a verdade bíblica e guardar em nosso coração aquilo que nós entendemos como verdade, que foi ele que nos revelou. Ele não necessariamente precisou falar no nosso ouvido, não precisou conversar como a gente está conversando aqui, mas simplesmente mostrou que a verdade que nós interpretamos ali, na verdade bíblica, ela é verdade para nós, e nós, assim, começamos a crer no Evangelho de Cristo a partir da revelação do Espírito Santo, né? O quakerismo, até aquela marca de aveia Quaker, tem a ver com essa parte do quakerismo, né? Que aquele senhorzinho que está lá estampado na aveia Quaker, ela tem a ver com a forma como os quakerianos eles se vestiam, como eles andavam, né? E eles tinham essa forma de pensar a respeito da revelação do Evangelho, que tinha muita dependência exagerada de revelações interiores para falar sobre aquilo que era verdade ou não. Ou seja, eles utilizavam muito, né, a forma de meio que se revelar como profetas ou como alguém que era guiado pelo próprio Espírito Santo. E também temos o quietismo, né, que rejeita a ação humana, deixando tudo nas mãos de Deus. O problema disso é a passividade espiritual extrema. Existem algumas vertentes até cristãs que têm um pouco disso, né, que seria como, por exemplo, as testemunhas de Jeová, se eu não me engano, eles têm um comportamento um pouco parecido, né? Eles não fazem uso de transfusão, né? Não fazem transfusão de sangue, e tem algumas vertentes dos próprios TJ, que também não permite o uso de medicamentos e acha que tudo deve ser feito à base da cura divina, né? Que tudo deve ser feito a partir de um movimento espiritual para que a pessoa seja curada, ou seja, tirada desse mal a partir somente da ação divina. E isso faz com que a pessoa tenha uma passividade espiritual extrema e praticamente não vá conseguir ter nenhum tipo de relacionamento com o sobrenatural a partir de um comportamento como esse. E então a gente chama esse tipo de comportamento como um comportamento quietista. Agora a gente vai falar um pouco sobre o relacionamento de Deus com o homem, e a gente vai analisar algumas passagens bíblicas para isso, né? A primeira está em 1 João 1:3, que fala sobre a comunhão com Deus, que diz: anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco,
e nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. 1 João 1,3 destaca a comunhão entre os apóstolos e Deus e como essa relação é compartilhada com os crentes. João enfatiza que a mensagem que ele recebeu diretamente de Cristo sobre sua vida e ensinamentos é fundamental para a união espiritual dos fiéis. Através dessa comunhão, todos participam da plenitude e da alegria de Cristo. Isso aqui é para que a gente entenda um pouco mais sobre o que João queria falar sobre a questão da comunhão. Fala que tudo aquilo que nós vimos e ouvimos, ou seja, da mensagem que eles receberam de Cristo, serviu justamente para que eles aprendessem a ter comunhão, né, entre eles mesmos, para que eles ensinassem a ter essa comunhão com outras pessoas. Porque quando eles se relacionaram com Jesus, aquela relação que eles tiveram diretamente com o Mestre fez com que eles entendessem melhor como era a relação que eles deveriam ter com o próprio Criador, né, o próprio Deus. É por isso que o próprio Jesus ele vai falar para Filipe, quando fala que se vocês conhecerem a mim, vocês conhecerão o Pai. E Filipe, sem entender muito bem o que ele quis dizer, ele fez uma pergunta que deixou Jesus mesmo curioso para entender por que ele perguntou aquilo. Porque ele disse, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus falou, rapaz, vocês não estão ouvindo o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo é, se vocês me conhecem, vocês conhecem o Pai. E o que ele quis dizer foi justamente que a comunhão que eles estavam tendo com o próprio Mestre fazia com que eles entendessem bem como era a relação diretamente com o Pai. Porque eles tinham já a percepção de como o Pai se comportava ou como o Pai respondia às orações ou como respondia a esse relacionamento. Próxima passagem está em 1 Coríntios 1:9, chamados à comunhão com Cristo, e diz, Deus é fiel e ele os convidou a ter comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Explicando um bocado, diz, 1 Coríntios 1:9 afirma que Deus é fiel e nos chamou para ter comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Esse versículo destaca a confiança na fidelidade divina, que nos chama para uma relação íntima e constante com Cristo. A promessa de que Deus sustenta esse chamado garante a estabilidade e a esperança para os cristãos em sua jornada de fé. Boa parte do que está escrito dentro desse contexto aqui, nesse versículo bíblico, tem a ver muito bem com a questão da revelação do Espírito Santo sobre a verdade daquilo que Deus nos entregou através do seu Filho. Né? As mensagens de Jesus, quando nós lemos ou quando nós estudamos, o Espírito Santo nos capacita a perceber que Deus é tão fiel de uma forma que ele nos convidou a ter comunhão com Jesus, entendendo como ele agia e como ele se relacionava conosco a partir do relacionamento com os seus discípulos, e assim nós entendêssemos como ele se relacionava diretamente conosco. E isso nos faz entender, através do Espírito Santo, que a nossa comunhão com Jesus Cristo, através da sua palavra, nos faz ter comunhão com Deus também. É por isso que muitas vezes eu explico que para você fazer evangelismo, muitas vezes você tem que falar sobre a questão da unidade, né? Não é você simplesmente chegar para uma pessoa e dizer para ela que ela tem que ser salva porque se ela não aceitar Jesus, ela vai para o inferno. Isso não é uma forma adequada de fazer uma evangelização. Apesar de ser verdade, o que nós devemos dizer para as pessoas, basicamente, é mostrar que Cristo, né, nos chamou para ser a unidade, para ter comunhão com Deus. Porque nós, quando fomos chamados para o Evangelho, quando fomos chamados por esse Evangelho de Cristo, nós entendemos que nós precisávamos ser um com Cristo, né, para ser parte do corpo de Cristo, ser parte da igreja, ser parte de Cristo em uma unidade. E a partir disso, nós, como se fosse dizer, eu e Cristo, somos um. Mas, no entanto, quando eu chamo outra pessoa para fazer parte dessa comunhão, nós três somos um. Né? Não deixa de ser um. Então, essa questão de entendimento, até mesmo da doutrina da Trindade, nos ajuda a compreender como nós devemos evangelizar as pessoas. Porque nós não fomos chamados para falar para as pessoas que elas vão diretamente para o inferno se não aceitar Jesus. Como eu digo outra vez, apesar de ser verdade, a nossa forma mais adequada de chamar as pessoas para o Evangelho é mostrar que Ele nos chamou, Deus nos chamou, para sermos a unidade, para sermos um. Porque não adianta nós simplesmente dizer às pessoas que elas estão passando por uma vida de pecado
se nós simplesmente não mostrarmos o porquê que nós também estávamos em pecado e agora não estamos mais. Porque nós fomos resgatados por esse Evangelho de Cristo e através do Espírito Santo, ele nos resgatará no fim dos nossos dias e fará com que os nossos pecados sejam perdoados a partir do corpo de Cristo. Então é dessa forma que a gente tem que interpretar a forma de evangelizar que seja mais adequada às pessoas. Não é simplesmente falar para elas que elas vão ser condenadas pelos seus erros, sem mostrar para elas a forma de elas serem perdoadas por esses erros e de se relacionar diretamente com o Criador através da verdade, da mensagem de Cristo, e recebendo em si o Espírito Santo para que ele mostre essa verdade. Continuando. Agora a gente vai falar sobre Romanos 8, 15, 16 e Gálatas 4 e 6, que é falando sobre a adoção de filhos. Né? Deus nos adota como filhos, proporcionando intimidade com ele. O primeiro versículo, que é Romanos 8, 15 e 16, diz assim: Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois seu Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Né? Em Gálatas 4 e 6, e diz: E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele proclamamos Abba Pai. É como eu falei. A questão do Espírito Santo está em nossas vidas, nos revelando a verdade de Cristo, nos incentiva a entender a mensagem de Jesus, de forma que a gente consiga ter uma comunhão com Cristo, e assim entendamos como é a relação com o Pai. É por isso que nós somos adotados como os filhos. É a partir das mensagens de Cristo e da palavra de Cristo que nós entendemos como o Pai se relaciona diretamente conosco. E dessa forma, nós entendemos que nós fomos resgatados para ser também filhos de Deus. Né? Não é simplesmente chegar e dizer, todo mundo é filho de Deus. Calma. A gente tem que entender muito bem como falar essa frase, porque muitas das vezes ela tem um peso muito grande e a gente não consegue interpretar corretamente, e é dessa forma que a gente tem que enxergar. Romanos 8, 15, 16 e Gálatas 4 e 6, ambos enfatizam a adoção dos crentes como filhos de Deus, através do Espírito Santo. Em Romanos, o Espírito nos faz chamar Abba Pai, confirmando nossa identidade divina. Em Gálatas, o Espírito em nossos corações nos permite viver como filhos de Deus, recebendo a plena herança. Ambos destacam a intimidade e segurança dessa relação, como eu já tinha explicado. E agora, João. Agora a gente vai só concluir a última parte dessa aula, depois a gente vai começar a debater. Lá em João 16, 12, 13, o Espírito guia a verdade completa. Está escrito: há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. João 16, 12 e 13 revela a promessa de Jesus sobre a vinda do Espírito Santo, que guiará os discípulos em toda a verdade. Embora Jesus tenha mais a ensinar, o Espírito Consolador trará compreensão plena e revelará o futuro. Esses versículos destacam a continuidade da revelação divina e a orientação do Espírito para a igreja. Como a gente está falando aqui sobre a questão da revelação divina pelos dons ou pelas capacitações que Deus nos entregou, que foi através da razão, a gente vai entender que é justamente por causa do Espírito Santo que está em nós, que ele utiliza essa forma, esses dons que o próprio Deus nos entregou ao nos criar, que nos capacita a entender a sua palavra, a entender a sua verdade. O que nós chegamos a entender da verdade de Deus ou da verdade de Cristo, vem através dessa forma de nós utilizarmos a nossa razão. E através do Espírito Santo, ele nos capacita abrindo nossos olhos, abrindo bem as portas da nossa mente para que a gente entenda que aquilo que a gente está lendo e está interpretando através da verdade da Bíblia, a gente perceba que aquilo que nós estamos lendo é verdadeiro. Então, tudo aquilo que nós percebemos a partir da luz da Bíblia e refletindo sobre isso, a gente está utilizando nossas capacidades mentais e as nossas capacidades espirituais através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está nos relacionando com ele. Então, é dessa forma que a gente consegue perceber os dons do homem
para que a gente consiga interagir com Deus. É a partir dessa forma com que o Espírito Santo se relaciona com as nossas capacidades mentais, assim tornando também dons espirituais para que a gente perceba como a gente deve se relacionar diretamente com Deus. Em 1 Coríntios 2:12, conhecemos o que Deus nos concedeu pelo Espírito, né, que diz assim: e nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. 1 Coríntios 2:12 destaca que recebemos o Espírito de Deus para compreender as coisas espirituais. O Espírito Santo harmoniza a razão humana com os dons espirituais no estudo teológico, permitindo que a mente racional se alinhe à sabedoria divina. Assim, os crentes podem entender as profundezas de Deus e aplicar a verdade de forma prática e revelada. Foi o que eu comentei já no slide passado. Né? Agora, passando para as nossas perguntas de debate, agora é justamente o momento em que a gente pode simplesmente abrir o debate e perceber se tem alguém com dúvidas que precisam ser sanadas, e assim também a gente vai aprendendo algumas outras óticas, né? Enfim. Primeira pergunta: como podemos usar a razão de forma eficaz para entender as verdades espirituais? Quem tem alguma coisa a acrescentar a partir dessa pergunta? Meu pai quer falar. Pode abrir o microfone, pai. Eu não sei se realmente acrescenta, mas eu acho que é necessário deixar claro. Eu sei que você sabe que eu vou falar é o que você está dizendo, mas talvez as pessoas não tenham compreendido direito. Porque quando você fala a respeito da razão como um instrumento de capacitação para entender as coisas de Deus, se a pessoa não procurar compreender isso que você está afirmando, ela vai acabar descartando a ação do Espírito Santo como a verdadeira revelação, né? Porque é lógico que a nossa fé ela não é uma fé irracional. No entanto, ela é sobrenatural. Certo? Exatamente. Então, não é somente a razão humana. Eu sei que você já falou isso, mas é bom que as pessoas entendam que o Espírito Santo capacita a nossa razão para compreender o sobrenatural de Deus. Não é somente a nossa razão meramente humana que vai compreender, porque ela não vai compreender. Se você procurar o homem mais inteligente do mundo e passar a tratar de coisas espirituais com ele, se ele não receber uma revelação de Deus, ele não vai compreender isso. O próprio apóstolo Paulo disse que o homem carnal ele não compreende as coisas espirituais porque elas são discernidas pelo Espírito. Então, é só reforçando essa questão, né? De que o que Deus faz é capacitar a nossa razão para a gente compreender. Não é que a nossa razão seja capaz de compreender Deus em detrimento de Deus. Não somos. Mas o Espírito Santo capacita a nossa razão para a gente compreender. Só isso. Exatamente. E também isso, por exemplo, o Richard Dawkins, que hoje, né, o ateu mais capacitado para defender o ateísmo hoje em dia, também é considerado um dos 4 cavaleiros do novo ateísmo, em comparação com o que está descrito sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? E existem realmente 4 ateístas que são realmente muito bons. Quando eu digo muito bons, é porque são muito bons naquilo que eles defendem, né? São pessoas extremamente capacitadas. Não é qualquer cristão com pouco conhecimento que vai conseguir bater de frente com camaradas como esse. E todos eles têm uma coisa em comum, que é não compreender justamente as verdades dos milagres, as verdades das revelações históricas dos relatos bíblicos, que foram revelados a outras pessoas que já entenderam que isso tem um fundo de verdade. Então, nós entendemos que o Espírito Santo ele nos capacita a perceber a verdade. Não é simplesmente o nosso raciocínio que vai nos fazer chegar a essa conclusão. Né? Por isso que eu falei, e torno a repetir, né, que meu pai até já comentou, que a nossa forma de
perceber, né, racionalmente, né, a verdade através da palavra, ela só acontece a partir do Espírito Santo. É ele que capacita a nossa razão, né? Ele utiliza essa nossa faculdade mental para perceber aquilo que a gente está lendo ou aquilo que a gente está estudando ou refletindo, né? A segunda pergunta, qual o maior... Meu pai quer falar de novo, pode falar, pai. Rapaz, era uma coisa que eu gostaria de ter falado na hora que você estava comentando sobre essa perspectiva, que é a questão do teísmo, né? Eu não sei se os irmãos que estão nos acompanhando aí sabem, mas nós temos um pastor brasileiro que no passado ele foi um camarada assim muito evidente, né? O Ricardo Godin, que é o fundador da Bethesda. O Ricardo Godin sempre foi um cara que estava bem à frente do seu tempo, mas eu acho que ele passou à frente demais e ele aderiu ao teísmo aberto, né? Que a gente não vai entrar em detalhes sobre essa questão do teísmo aberto, mas é um risco que as pessoas que o ouvirem, né, se forem incautos, vão acabar concordando com ele, de que Deus, ele, assim, no resumão, o teísmo aberto, ele praticamente tira a onipotência de Deus, ou então a pessoalidade de Deus, né, porque é como se Deus tivesse criado o mundo, rebolado o homem lá e se mandasse e deixasse o homem se virar sozinho. É mais ou menos isso. Não de uma forma tão rasteira, mas é mais ou menos isso. Então, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente escuta, porque ele tem algumas coisas boas, mas essa questão do teísmo aberto que ele adota é, assim, é uma heresia, né, na verdade. Sim, com certeza. Ué, você levantou a mão de novo? Não, eu ia fechar o microfone e levantei a mão. Ah, tá bom. Ok. Agora, partindo para a segunda pergunta, qual o maior desafio em equilibrar razão e espiritualidade na vida cristã? O que é que vocês acham? Quem tem aí algum comentário para fazer a partir dessa pergunta? Bom, já que ninguém tem algo para falar, eu tenho pelo menos um relato da minha vida, né? Eu sei que eu já falei disso em outra ocasião, acho que foi na nossa primeira aula, se eu não me engano, a primeira aula do nosso curso aqui, que foi justamente da minha experiência, né, passando por uma faculdade de publicidade e propaganda, onde eu me deparei com um documentário chamado Zeitgeist, né? Quem tiver a oportunidade para assistir, não assista. Não assista se você não tiver o mínimo de preparo, porque aquilo ali é bastante intrigante, né? E para mim foi bastante intrigante justamente quando eu assisti aquilo a primeira vez e percebi que eu não conseguia me defender de maneira a tornar a minha fé mais eficiente, né, por assim dizer. Era filho de um pai teólogo, né, eu tinha nascido na fé, sempre participei da igreja e tudo mais, sempre fui um camarada que, segundo os comportamentos básicos, eu sempre fui cristão, mas eu percebi que eu não tinha forma nenhuma de me defender dos ataques ateístas, né, dos argumentos ateístas que vinham à minha frente. Então, eu precisava perceber o quanto eu necessitava, na verdade, de entender aquilo que estava ao meu redor, entender o que me capacitava a ser realmente um cristão e me tornar o que eu sou hoje, né? Entender basicamente os argumentos que me tornavam alguém capacitado para defender a minha fé, né? Então, o maior desafio que eu encontrei para equilibrar razão e espiritualidade na vida cristã foi justamente conseguir perceber, né, onde é que eu estava tão defasado, né, necessitando de informações que realmente fundamentassem a minha fé, e assim me fazendo ser alguém capacitado para defender minha fé hoje. Né? Porque antes eu não tinha realmente essa sensação de conseguir defender minha fé de maneira mais coerente. E hoje em dia, graças a Deus, eu já consigo fazer isso a partir do momento em que ele me fez
refleti naquilo que eu precisava aprender, e eu finalmente aprendi. Né? Agora, a terceira pergunta seria: qual a importância da comunhão com Deus para compreendermos os seus dons? Quem tem aí alguma coisa a acrescentar com relação a essa pergunta? Pronto. Pode falar, pai. Repete a pergunta, por favor. Qual a importância da comunhão com Deus para compreendermos os seus dons? Rapaz, na realidade, é fundamental, né? A princípio, como a gente iria compreender a Deus se não tivéssemos comunhão com Deus? Porque você até tocou um pouco na questão, mas não se aprofundou muito, a questão da unidade, né? Quando, principalmente, né, você até citou o capítulo também. Na verdade, os capítulos 13 a 16 do Evangelho de João, eles vão transitar nessa questão do Espírito Santo, né? Vamos dizer assim, um tratado que Jesus faz do Espírito Santo, e da unidade, a unidade da gente com Deus, que você falou na questão do evangelismo. Não tem, cara, como a gente ter essa comunhão com Deus se não for através dessa unidade. Porque, entre outras coisas, em João 17, o Senhor Jesus, ele diz, né? Que eles sejam um assim como eu sou um com o Pai. Né? Na verdade, ele diz assim como sou um contigo. E ele não é só esse momento que ele fala da unidade. No capítulo 15 também, ele vai falar, olha, se vós estiverdes em mim, a minha palavra estiverdes em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito. Então, essa questão da unidade, ela também é uma coisa que elucida muito o fato da oração, porque as pessoas pensam que a oração é uma fórmula mágica, né? De dizer em nome de Jesus é uma fórmula mágica, mas não é, cara. Exatamente. Nem toda oração em nome de Jesus, ela vai ser atendida, não. Quando Jesus Cristo diz que se vós estiverdes em mim, a minha palavra estiverdes em vós, pedirei o que quiser e vos será feito, é porque quando a gente consegue atingir esse nível de unidade com Deus através da palavra, esse nível de comunhão, ao ponto de sermos um com Ele, a gente só vai orar de acordo com a vontade dele. E tudo que a gente orar de acordo com a vontade dele vai acontecer. Agora, quando a gente simplesmente ora na nossa mesquinhez e usa o nome de Jesus e não é atendido e depois diz que a palavra é mentirosa, é porque a gente pelo menos no momento, a gente não estava sintonizado, né, nessa unidade com Deus. Então, a unidade com Deus é fundamental para a gente compreender as coisas de Deus, cara. Sim, exatamente. É o que eu sempre falo quando eu vou falar sobre evangelismo, justamente quando eu estou lá na igreja, por exemplo, né? Quando eu vou falar de evangelismo para os jovens, ou vou falar de evangelismo para os irmãos mais velhos. Muita gente não compreende que falar sobre unidade no evangelho é algo que é essencial, que é o cerne, na verdade, né, da mensagem do evangelho inteiro, é a questão da unidade. É Deus se unir a nós e nós nos unirmos a Deus, né? Porque o tempo todo Jesus fala sobre a questão do relacionamento com Deus e com o relacionamento que ele tem conosco como pai e filho, e nós no relacionamento com ele a partir do entendimento de homem para homem, né? Porque muitas das pessoas falam, por que tu acredita no evangelho que foi escrito por homens, né? Creio numa Bíblia que foi um livro que foi escrito por homens. É para que homens leiam, né? Queria que fosse escrito por o quê? Por um inseto? Por uma pedra? Então quer dizer que a palavra seria mais crível se não fosse feita por um homem? O que muitas vezes as pessoas não entendem é que Deus, ele utilizou formas de se relacionar conosco que muitas das vezes nós, quando interpretamos justamente a doutrina da Trindade, e para quem ainda não entendeu sobre a questão da Trindade aqui nas nossas aulas, essas duas aulas que a gente passou aqui, essa como a segunda, é um destrinchamento, né, da doutrina da Trindade. Deus, ele é o revelador da salvação para o homem, porque ele, quando nos amou primeiro,
fez com que, mesmo na nossa queda, nós tivéssemos acesso à salvação, a partir do momento em que ele fala para a serpente que ele colocaria inimizade entre a mulher e a serpente, e esse lhe feriria o calcanhar, mas aquele a quem ele feriu o calcanhar iria ferir a sua cabeça, né? Pisaria a cabeça da serpente. Ou seja, ele já deu uma sentença de que nós, como fruto da semente da mulher, teríamos, né, como profecia, alguém que nos tiraria desse fardo de enfrentar, né, o salário do pecado, que era a morte, a partir da pessoa de Cristo, né? Cristo, quando veio, ele já veio como uma pessoa do próprio Deus que havia criado o homem, fazendo com que assim nós entendêssemos a forma como Deus se relaciona conosco, porque o Jesus Cristo, ele é homem, né? Apesar de ser Deus. Aliás, eu nem digo apesar, mas mesmo sendo Deus, ele sendo homem, nós compreendemos a forma de nos relacionarmos com Deus a partir dele, porque nós entendemos como o homem funciona. Então, é a partir da imagem de Jesus Cristo que nós percebemos a comunhão com Deus e recebemos a mensagem do Evangelho da Salvação da sua boca, ou enfim, dos seus escritos. E o Espírito Santo, ele vem justamente para penetrar, né, na vida das pessoas que aceitaram essas palavras da mensagem da cruz, da mensagem do Evangelho de Jesus, e torne verdade para nós. Mas o Espírito Santo, ele não veio só para isso, né? As funções do Espírito Santo são tantas que a gente, às vezes, não se aprofunda muito no que ele é, realmente, né? Ele também é uma pessoa, também é uma personalidade, ele se sente triste também. Se ele entristece, é porque ele também é uma pessoa. E quando o Espírito Santo, ele entra em nós, ele começa a fazer parte das nossas vidas, ele faz justamente com que a gente perceba a unidade que nós temos com o próprio Deus, né? Nesse relacionamento em que a gente aprendeu a se relacionar com Deus a partir de Jesus Cristo, a partir do comportamento dos apóstolos, a gente nota que o nosso comportamento também vai mudando, porque o nosso relacionamento com o Espírito Santo começa a se aprofundar mais, então o nosso comportamento também muda, é o que a gente já falou também em outra aula, falando sobre a questão da metanoia, que a mudança de mente, ela realmente acontece quando o Espírito Santo está tão bem relacionado com a gente, que a gente simplesmente deixa de agir de acordo com as nossas vontades e com o nosso ínterim, né? Simplesmente a gente começa a se conectar mais com Deus a partir da verdade que é revelada a nós a partir da sua palavra. E o Espírito Santo, ele também é o nosso resgate, né? Porque quando Jesus, ele deixa o Espírito Santo, a partir do momento que ele sai do meio humano, né, e vai para os céus e deixa o Espírito Santo ele funciona como uma marca de resgate, né? Porque a partir do momento em que nós fomos julgados a partir dos nossos erros e pecados, o Espírito Santo vai mostrar que aquele que nos resgatou primeiro, através do sangue de Jesus Cristo, que nos fez, né, mistura a partir do momento em que a gente faz a ceia, por exemplo, porque quando nós tomamos a ceia, nós estamos sendo um com Cristo. Nós estamos colocando para dentro do nosso corpo o mesmo sangue de Cristo e estamos interagindo com a matéria de Cristo a partir da carne, que é o pão. Então, tudo isso, ele se relaciona. A doutrina da Trindade, ela é complexa porque existem muitas vertentes que precisam ser analisadas e o plano divino tem que ser analisado de maneira vertical, não horizontal, é como eu sempre digo, né? A forma de Deus se relacionar com o homem é de cima para baixo, né? Ele enxerga todas as coisas. No entanto, a gente se relaciona com nós mesmos a partir de uma visão horizontal, eu aqui tete a tete com você, é linear. É um ponto A para o ponto B, é simples assim. No entanto, Deus não é dessa maneira. Quando ele interage com o homem, ele está pegando presente, passado e futuro e fazendo com que tudo isso coexista de uma maneira tão bem elaborada que nós não percebemos o quanto o plano de Deus é perfeito e assim nós temos que nos entregar aos planos de Deus porque eles realmente são melhores que os nossos. Porque os nossos planos estão visando perspectivas de futuro que a gente não tem nem sequer a noção de se vai dar certo ou não. No entanto, Deus já sabe se vai dar certo ou não, porque ele tem conhecimento de todas as coisas. Então, a doutrina da Trindade, ela é maravilhosa justamente por isso. Quando a gente percebe que o Espírito Santo, ele se relaciona conosco de uma forma mais unitária,
né, para nos ligar diretamente com Deus, a partir das análises da palavra de Jesus Cristo, e também com o relacionamento que Deus tem com Cristo, fazendo com que a gente perceba que a gente também pode ter esse relacionamento, nós nos sentimos filhos de Deus realmente. Porque o próprio Cristo ele vai dizer que nós vamos ser capazes de fazer coisas ainda maiores do que as que ele já fez. E em outra ocasião, ele também fala que a nossa fé, mesmo se for por um grão de mostarda, mas se for realmente uma fé genuína, se a gente mandar uma montanha pular para o mar, ela vai. E por que isso vai acontecer? A gente analisa essa passagem bíblica e não presta atenção que o que ele está dizendo é que as nossas palavras têm o mesmo poder que as dele. O próprio Jesus está dizendo, rapaz, se vocês realmente tiverem fé, se acreditar, se vocês realmente tomarem para si a identidade de cristãos e como filhos de Deus, vocês vão ser capazes de fazer as mesmas coisas que eu fiz. Expulsar demônios com uma palavra, conseguir curar os enfermos, conseguir colocar a mão sobre os doentes e os doentes serem curados. Isso para nós parece impossível, mas se a comunhão com Deus for realmente plena, como a gente está comentando aqui nessas duas aulas, a gente começa a entender que a nossa forma de agir sobrenaturalmente é muito fácil de acontecer se nós simplesmente começarmos a acreditar mais nessa unidade. É por isso que a gente está tendo essas aulas aqui, é para entender que nós somos um com Cristo, e nós somos um com o Pai também, por causa de Cristo e por causa do Espírito Santo. Todos nós somos um. É o grande cerne, né, a grande sacada do Evangelho da Trindade, da doutrina da Trindade é essa. Mas as perguntas para debate aqui, eu acho que já acabaram, já não são mais nada. Esse aqui era o nosso último slide. Quem tem mais alguma coisa a acrescentar, ou quem tem uma dúvida que queira tirar, o momento é agora. Pode falar, pai. Eu acho que tem uma coisa assim, não sei se a palavra certa que eu devo usar é coisa, mas tem um ensinamento, entre aspas, no meio cristão, da questão da hierarquia da Trindade. Porque, biblicamente, isso não existe, né? Exato. Essa nomenclatura que a gente dá ao Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade, dá uma ideia de que ele é o ajudante do segundo carimbador, sabe? Parece assim que o Espírito Santo é aquele cara que é primo do irmão, tá entendendo? Aquela coisa assim bem distante, quando na realidade o Espírito Santo, ele é a única coisa que nos liga diretamente a Deus e a Jesus. Deus, eu vou falar isso aqui, o pessoal vai ficar meio espinhoso, né? O que eu vou afirmar é meio espinhoso. Deus e Jesus estão fora do lance, cara. Deus está lá sentado no trono, Jesus está à direita dele intercedendo por nós, e quem está comendo o angu todo é o Espírito Santo. Esse ministério da igreja aqui na Terra, ele é totalmente regido pelo Espírito Santo. A gente fala de Deus, a gente fala de Jesus, mas quem manda em tudo aqui é o Espírito Santo. O que as pessoas precisam entender é que o Espírito Santo é, ao mesmo tempo, o Espírito de Jesus e o Espírito do Pai. Ele não é uma terceira pessoa, ele não é um coadjuvante. Ele é aqui, nessa dispensação, vou usar essa palavra aqui, que nós estamos vivendo, da existencialidade do Evangelho, a história do Evangelho, ele é a personagem principal. Sem ele, a gente não tem percepção nem de Jesus e nem do Pai. E aqueles versículos que você citou, lá de Gálatas e o de Romanos, é o Espírito Santo que faz a gente chamar Deus de Pai, convicto de que Ele é nosso Pai. Exatamente. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Então, quando a gente está orando, que a gente diz, meu Pai, e a gente tem convicção de que Ele é nosso Pai, é o Espírito de Jesus orando em nós. As pessoas têm que entender isso. A relação com o Espírito Santo é só fundamental, só isso. Porque o Pai e o Filho estão lá no céu. O Espírito Santo é que está aqui representando os dois e nos relacionando com os dois. Exatamente.
É o que eu costumo até dizer. Tem gente que quando vai orar, eu pergunto até para as pessoas assim, rapaz, quando tu vai orar, tu ora só para Jesus, ora só para Deus ou ora para o Espírito Santo só? E muitas das vezes, pelo menos, eu sou uma das pessoas que quando tá orando, começa a misturar com todo mundo. Eu falo com Deus, falo com Jesus, e depois eu peço perdão ao Espírito Santo. Eu vou me relacionando logo com os três. Né? Mas tem gente que começa a achar que Deus é garçom. Que chega lá e diz, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, me dá aquilo, Senhor, me dá aquilo. O Senhor me perdoa por causa disso, perdoa por isso, por isso, por isso, por isso. Ou Deus se torna um padre, né? Escutando a tua confissão de pecado, ou ele se torna o teu garçom, porque tu só sabe pedir, né? Mas não sabe realmente fazer a oração da maneira certa, justamente porque muitas das vezes, até fazendo uma consideração, um parâmetro com a oração do Pai Nosso, que a oração do Pai Nosso é uma oração muito completa, mas se você analisar a estrutura do Pai Nosso, você percebe que a complexidade do relacionamento, ela se resume mais ou menos como se você tivesse que entender bem quem é Deus na cadeia alimentar, por assim dizer, onde você se encontra, né, como homem, e do que você precisa para estar em relacionamento com Deus. Tanto que a oração do Pai Nosso é uma coisa muito... É uma trajetória. Né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Ou seja, você percebe que primeiro você exalta a grandeza de Deus, depois você mostra a sua pequenez, depois você pede para que ele resolva os seus problemas, né? Você resolver. Você entender que quem resolve os problemas ou quem resolve as situações difíceis é o próprio Deus. Porque tem muita gente que começa a orar e pede para Deus resolver os seus problemas ou resolver os seus BO e não sabe entregar na mão de Deus. Simplesmente começa a orar, fala, fala, fala e é tudo da boca para fora. Você começa a agir de forma que o seu próprio braço trabalhe por você. Né? Muitas das vezes a gente esquece de que quando a gente ora, é justamente para falar para Deus que nós entendemos a sua magnitude, entendemos a sua soberania e que Ele está acima de todas as coisas. Nós entendermos que quando a gente fala do Deus soberano a quem nós servimos, Ele serve justamente não somente para nos amar como filhos, mas também para nos justificar, né? Para tratar dos nossos males e fazer com que a gente seja completamente capacitado. Mas os comentários já se foram, né? Já não preciso falar mais do que isso. Como última pergunta, existe alguém com mais algum comentário para fazer? Senão a gente já vai dar encerramento aqui à nossa aula, que a gente já falou bastante. Então, quem tem mais algum comentário ou quem tem alguma dúvida, pode falar agora. Existiram algumas pessoas com dúvida e simplesmente foram embora, só vem saber depois. Então, quem tem dúvidas, por favor, fale. Não cale-se para sempre. Tenha dúvidas, pode tirar aqui, pode ser a dúvida mais boba que seja, porque isso aqui é um curso para pessoas que estão iniciando. Né? Algumas pessoas aqui já têm mais conhecimento, outras não, mas é realmente um curso voltado para pessoas que estão iniciando no conhecimento teológico, não é para gente entendida. Então, quem tem alguma pergunta, quiser tirar alguma dúvida, pode falar agora. Ótimo, ninguém tem dúvidas? Creio que... dona Rosângela, pode falar, dona Rosângela. Libera o teu microfone aí, Miriam. Boa noite, a paz de todos. Na realidade, não é uma pergunta, é só para agradecer, porque eu vivenciei uma situação parecida com o que você vivenciou, Eloy, porque eu lembro que quando eu estava na faculdade, que infelizmente eu não concluí, eu passei por um episódio onde eu tive a minha fé muito confrontada
por conta que a gente estava numa disciplina onde um dos temas do dia da aula seria a questão da defesa ou não do aborto. E eu fiquei eu fui confrontada por alguns colegas de classe na época, porque que eu defendia a vida em relação ao aborto, sim ou não, e só que, assim, foi uma coisa que eu fui pega de surpresa, eu não tive argumentos suficientes para defender esse assunto dentro da minha fé, onde eu fui questionada, né? Tanto que eu me lembro que, na época, depois eu fui na igreja e conversei com meu pastor e perguntei como eu deveria responder, né? Então, assim, hoje, o fato do meu interesse de vir fazer esse curso foi para aprender um pouco mais a respeito de Deus, da nossa fé, porque o fato da gente estar dentro da igreja, todos os cultos, não nos dá um conhecimento firme, 100%, de aprender a defender a nossa fé, a nos posicionar quando somos confrontados no mundo aí afora. E, assim, então eu vim mais foi para agradecer, porque eu tive... Passei pela experiência, entre aspas, que você passou, mas, infelizmente, na época, eu não sei porquê, mas eu sempre tive a vontade de fazer curso de teologia para aprender um pouco mais. Então, eu venho mais para agradecer diante do que tem passado, todo mundo tem aprendido, todo mundo tem ouvido. Eu não sou muito para ficar falando, eu prefiro ficar só observando, ouvindo o que vocês estão falando, e ali eu vou absorvendo e vou aprendendo, entende? Amém. Então, muito obrigada. Ok. Bom, já E boa que a noite a gente... todos. Boa noite. Bom, já que a única que quis falar foi a dona Rosângela, agora a gente já termina aqui a nossa aula. A nossa aula vai estar gravada no YouTube, depois eu vou disponibilizar o link a todos os alunos, e também quem tiver inscrito no canal vai receber a notificação, mas quem está dentro do nosso grupo de estudos vai também receber já em primeira mão, assim que ele já for postado. Então, eu quero muito agradecer a presença de todos e espero a presença de todos aqui no próximo sábado. A gente termina por aqui a nossa aula e a paz do Senhor a todos. Obrigado pela presença. Não deixem de vir na próxima aula, por favor. Acabo repetindo porque tem muita gente que acaba esquecendo daquilo que eu estou falando. Então, a paz do Senhor a todos, uma boa noite. Boa noite. Paz. Boa noite, Pai Senhor. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Amém. Boa noite.